E aí a minha observação é o seguinte, com todo respeito: um edito, 30 dias, ninguém pode buscar nenhum Deus, ninguém pode pedir a nada a nenhum outro Deus. Você sabia que esse edito para muita gente não teria problema nenhum? Porque tem gente que fica mais de 30 dias sem orar, sem ler a Bíblia, sem vir à casa de Deus. Esse edito hoje não faria falta não, tá? Não faria falta não. Para muita gente isso não diz nada não, não vem à igreja mesmo, não vem à casa do Senhor mesmo. Capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Eu vou usar essa história da Bíblia para que a gente possa tirar lições para a nossa vida no tempo de hoje, nesse tempo de coronavírus. Eu quero tirar algumas lições que vão servir para a sua vida. Aqui na minha introdução, certo? Eu quero dizer que primeiro nós vamos analisar a vida de Daniel antes da cova, depois ele jogado na cova e depois da cova. Vamos analisar um pouco esses 3 estágios da vida de Daniel. Segundo lugar, o que representa a cova para nós aqui no dia de hoje? O ápice da adversidade, tá? O ápice de um problema incontrolável, que ninguém tem poder, humanamente falando, de controlar, que foge à sua capacidade, que foge ao seu controle. Também eu quero dizer uma outra coisa aqui nesse início, tá? Nesse início. Eu tenho aprendido que pessoas que se preparam em qualquer campo e área da vida têm uma facilidade maior para enfrentar lutas, adversidades e problemas do que aquelas pessoas que nunca querem se preparar para nada. Essa aqui é uma verdade que eu estou dizendo para vocês. Mas eu quero mostrar uma coisa, certo? Qual o grande segredo, né? Qual é o grande segredo de Daniel não sucumbir na cova? O grande segredo é a preparação. É antes da cova. Porque tem gente, sabe, que só resolve alguma coisa ou tenta resolver quando o problema bate. Eu vou te mostrar a preparação. Eu vou mostrar para você poder entender, antes de Daniel ser jogado na cova, quem era esse camarada e como ele estava preparado. No capítulo 1, versículo 8 de Daniel, a Bíblia diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Era um camarada que vivia afastado do pecado e dentro da vontade de Deus com uma vida santa. No capítulo 2, a Bíblia fala que Daniel tinha companheiros, amigos de verdade, não apenas para as demandas da vida, mas amigos que tinham uma visão espiritual como a dele, que tinham crença como a dele, gente que tinha uma visão de reino como a dele. Quem são seus amigos? Gente que debocha da sua fé, gente que não crê, gente incrédula, gente pessimista. Então Daniel tinha verdadeiros companheiros para as demandas da vida e para as demandas espirituais. Outra coisa sobre essa preparação de Daniel, no capítulo 6, versículo 3, Daniel capítulo 6, 3, diz que Daniel possuía um espírito excelente, sabe? Ele era um cara bacana na linguagem de hoje, um camarada positivo, sabe? Um camarada equilibrado emocionalmente. Olha como é que isso é importante para você enfrentar dias e tempos de adversidade. Ele tinha um espírito excelente, sabe? Ele não era uma pessoa rancorosa, ele não era um cara rancoroso, sabe? Ele não era um camarada assim, ele era um camarada de um alto nível, sabe? Como pessoa, agradável, atraía por suas qualidades. No capítulo 6, versículo 4, diz que Daniel era fiel. Fiel é aquele que cumpre aquilo que se obriga. Então ele é fiel, fiel a seus princípios, fiel a com quem ele trabalhava, fiel ao imperador. Também no capítulo 6 de Daniel, versículo 4, diz que não achou nele nem vício nem culpa. Ele não era corrupto, ele não se deixava corromper, ele era honesto, ele era íntegro. Eu estou te mostrando Daniel antes da cova. Quem era Daniel? Para você ter uma ideia, no capítulo 6, versículo 5, diz que Daniel obedecia à lei do seu Deus. Ele cumpria a palavra de Deus até
Até os ímpios reconheciam que Daniel cumpria a lei de Deus, porque eles falaram: será que a gente acha algum defeito nele, verificando já que ele é um cumpridor da lei de Deus? No capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele mantinha uma comunhão permanente com Deus. No capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel, diz que ele dava ações de graça, não murmurava, não reclamava. E olha que ele foi arrancado da sua família, olha que ele foi arrancado da sua cidade, olha que ele foi como um escravo, levado como cativo para a Babilônia, e nem por isso ele reclamava, nem por isso ele abria a sua boca para murmurar. O que é que você está falando nesse tempo de vírus? Isso aqui tudo é a preparação de Daniel. No capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Ele era um cara disciplinado. Ele não buscava a Deus na hora da necessidade. Ele não buscava a Deus porque a coisa estava feia e virava santo e agora queria buscar a Deus. Ele tinha uma prática constante. Isso é, quando ele ainda era um jovem em Jerusalém, ele buscava a Deus. E agora, desempenhando uma função de coordenar e governar 40 províncias naquela época, e províncias que tinham distâncias de mais de 1000 quilômetros uma para outra. Naquela época não tinha avião, não tinha telecomunicações, mas mesmo assim ele era disciplinado, ele mantinha um relacionamento contínuo com Deus. Eu estou mostrando para você como é que Daniel se prepara, como é que Daniel se prepara. Eu estou te mostrando. E aí, eu aproveito para fazer uma observação com vocês. Quando os inimigos invejosos de Daniel, que o imperador queria colocar ele como primeiro-ministro. Ih, rapaz, esse negócio de puxar o tapete na política é antigo. Isso é antigo, minha gente. Os caras, por inveja, armaram uma. Viram que não descobriram nenhuma sujeira ou safadeza de corrupção, de roubalheira na vida de Daniel. Aí levaram para o rei um decreto para que durante 30 dias... ninguém fizesse petição a nenhum outro Deus, a nenhuma outra pessoa, a não ser ao imperador. Só que Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia. E aí a minha observação é o seguinte, com todo respeito: um edito, 30 dias, ninguém pode buscar nenhum Deus, ninguém pode pedir a nada a nenhum outro Deus. Você sabia que esse edito para muita gente não teria problema nenhum? Porque tem gente que fica mais de 30 dias sem orar, sem ler a Bíblia, sem vir à casa de Deus. Esse edito hoje não faria falta não, tá? Não faria falta não. Para muita gente isso não diz nada não. Não vem à igreja mesmo, não vem à casa do Senhor mesmo.